Meus amados e queridos irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 3, de 1 a 10. Repetindo, 1 Samuel 3, de 1 a 10. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumeiro, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendendo Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e ali se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E vamos ficar até aqui. Que Deus se digne abençoar a leitura feita em os nossos corações. E o tema da nossa mensagem hoje é chamados por Deus. Ó Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos porque aqui estamos com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu excelso nome. Ó Pai, nesta noite fala aos nossos corações e que, Senhor Deus, nós possamos ouvir a tua palavra, assim como Samuel ouviu. Abençoa os nossos irmãos que estão viajando, para que eles voltem em paz. E abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus amados e queridos irmãos, chamados por Deus. Em toda a história bíblica, nós
observamos o Senhor Deus chamando pessoas para desempenharem o seu propósito, o propósito de Deus. Assim foi com Abraão, em Gênesis capítulo 12. Então, o Senhor Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E assim Abraão saiu na direção, na ordem, na palavra do Senhor. Também o Senhor, Moisés estava tomando conta do rebanho do seu pai, quando ele avista assim de longe uma sarça, um arbusto e um fogo em cima, e aquele fogo não consumia aquela árvore. E então o coração de Moisés, a mente de Moisés, cheia de curiosidade, e ele disse que ia ver o que era aquilo. E quando ele foi se dirigindo, ele ouviu a palavra do Senhor: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vai, Moisés, vai falar com Faraó para tirar o meu povo de lá. E Moisés então disse que era pesado de língua. E Deus disse: não, mas eu vou te dar o teu irmão para ir com você. E assim, meus irmãos, Deus continua chamando, como foi com Josué. Com Josué, meu servo Moisés é morto, e então Deus colocou Josué na direção do povo. E assim, meus amados irmãos, Deus, através da história bíblica, Ele continua chamando pessoas para desenvolverem o seu trabalho, desenvolverem a sua obra. E talvez Deus aqui hoje tenha um tipo de chamada para cada um de nós nesta noite. E, meus queridos, observemos, meus amados irmãos, no texto em que estudamos, Deus chama Samuel, uma criança, para revelar o que estava acontecendo na casa de Eli. Porque Eli era um pai, mas que ele não estava chamando os seus filhos à responsabilidade. Ele era o sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes, mas eles eram pessoas que estavam realizando pecados dentro da casa de Deus, perante a arca do Senhor. E ali então Deus revelou a Samuel o que ia acontecer, o que ele ia fazer na casa de Eli. E nós sabemos a história, que houve aquela guerra, e então os 2 filhos foram mortos, e quando veio a história para Eli, Eli caiu da cadeira e morreu. A esposa de um deles, então, teve criança e colocou o nome Icabô, que significa: lá se foi a vitória de Israel. Então, meus amados irmãos, Deus tem um propósito, e Deus então não aceita de maneira nenhuma pecado na sua casa. E assim como Deus chamou Samuel, então Deus continua chamando crianças, jovens, adultos. Deus continua chamando
para a sua obra, para o seu trabalho. E, queridos e amados irmãos, e o que acontece é o seguinte: a nossa oração de transição nesta noite é uma pergunta. É uma pergunta: para que Deus nos chama? Para que Deus nos chama? Então, meus irmãos, nós observamos que Deus nos chama primeiramente para o arrependimento. O arrependimento. Segundo, Deus nos chama para a consagração. E terceiro, Deus nos chama para o trabalho. Para o trabalho. E o arrependimento é quando o irmão aceitou Jesus como seu Salvador. Quando o irmão, a pessoa que pregou, que anunciou, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e lhe levou a você fazer a sua decisão ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quantos irmãos aqui se lembram do dia da sua decisão? Quantos irmãos se lembram aqui do pastor que lhe batizou? Hein? Quantos irmãos? Deixe-me ver. Quantos irmãos? Ainda se lembram, né? Ainda se lembram. E então, meus irmãos, eu tinha 13 anos na cidade de Muritiba, e eu me lembro que quando o pastor Antônio Rodrigues Lopes veio de Salvador para Muritiba, e ali ele pregava, e então ele fez o convite, né, o apelo. Quem quer hoje aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então algumas pessoas foram à frente e eu fui também, e ali aceitando Jesus como Salvador. E uma irmã depois me disse assim: olha, eu até falei assim, para onde é que vai aquele menino das canelas finas? Para onde é que vai aquele menino das canelas finas? E então, naquele dia eu me lembro que eu aceitei Jesus como Salvador. E quando cheguei em casa, eu tinha várias promessas, minha mãe fez várias promessas, e meu pai com minha mãe fez uma promessa de Nazireu. Os irmãos sabem como é a promessa Nazireu? Então, então meu pai falou com minha mãe da seguinte forma: olha, Julinho, ele só vai cortar cabelo quando ele fizer 7 anos para ir para a escola. Então, fizeram essa promessa, e então vai se fazer 2 tranças, e nós vamos colocar nos pés de São Bom Sucesso, para ele ter sucesso. E aí fizeram, e aí, meus irmãos, eu era idólatra. E as catequistas me davam um banho, penteavam o meu cabelo, me ajeitava todo, vestia uma roupa de branco, colocava asa nas minhas costas, e eu então acompanhava os outros meninos na procissão. Eu já fui anjo, irmãos, viu? Já fui anjo. E eu já tinha, quando eu me decidi, eu tinha já umas 5 promessas que minha mãe fez. Uma outra promessa foi de dar uma volta de joelho ao redor da igreja de Nossa Senhora das Candeias. Lá, E aí ela botou a mão na cabeça. Mas Julinho, o que é que faz, Julinho? E as promessas, Julinho? Eu digo: olha, eu vou pagar todo o pacote a Deus. Eu vou pagar todo o pacote a Deus. E minha mãe era assim, não gostava de crente de maneira nenhuma. Não gostava de crente. Mas, quando chegava um pregador de Salvador, então eu levava em casa para evangelizar minha mãe, porque santo de casa não faz, não. Não faz milagre. Então, meus irmãos, e me lembro também do meu batismo. Então, eu fui batizado no rio. Lá em Muritiba tem o rio Cachoeirinha. E
então de manhã os irmãos iam ajeitar lá o lugar do batismo, lá no rio, e quando era 3 horas da tarde, até os católicos desciam, porque era uma diversão, desciam para a beira do rio. E então então na hora do meu batismo, então na ponte, várias pessoas ficavam na ponte, olhando, outros nos pés de engazeira. E aí quando o pastor disse: irmão Júlio, irmão, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. De acordo com a sua fé, meu irmão, a sua profissão de fé, e também ordenado pela igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o pastor foi me mergulhando, um gaiato lá disse: afoga ele, pastor! Afoga ele, pastor! Eu me lembro mesmo, eu tinha 13 anos, estou com 85 anos, mas eu ainda me lembro. Então, meus amados, Deus nos chama para o arrependimento. E essa foi a mensagem de João Batista, a mensagem de João Batista. Ele disse assim, a mensagem dele foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era dizer o reino de Deus, tanto dizia como o reino dos céus, como o reino de Deus. E essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos. E muitos dos fariseus vinham para o batismo e então não havia arrependimento. E então, o que é que acontece? João chegou a chamá-los raça de víboras, ou seja, raça de cobras, porque eles vinham sem arrependimento. E ele disse: produzir frutos de arrependimento. Produzir fruto de arrependimento, isto é, mudança de vida. E João Batista era aquele que era pregador firme, seguro e duro nas palavras. Também, meus amados, esta também foi a mensagem do apóstolo Pedro. Olha, em Atos 3:19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Através do arrependimento, os pecados da pessoa são cancelados. Deus apaga totalmente o nosso pecado através do arrependimento. E ainda o Senhor Deus diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Esta foi a mensagem de Pedro, chamando ao arrependimento, a conversão do homem. E também, por que não dizer, que Paulo pregou o arrependimento em Romanos 2, versículo 4. Ou desprezais as riquezas da bondade e tolerância e longanimidade de Deus, que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus, é Deus que nos leva realmente a reconhecer o nosso pecado e se arrepender e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então é necessário que haja arrependimento. E nós, como crentes, também somos pecadores. Mas há duas formas de pecadores: pecador perdido e pecador arrependido, aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Será que há alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus, ainda não se arrependeu, ainda não colocou Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, e obedecer ao Senhor Jesus? Será que há? Ou talvez todos aqui já passaram por essa experiência maravilhosa.
Mas a segunda parte, meus irmãos, é que Deus nos chama para a consagração. Não somente para o arrependimento, mas depois de arrependidos, então Deus vai trabalhar na nossa vida para consagrar a nossa vida para Ele. Então, Deus quer fazer de cada um de nós uma nova criatura. Em Provérbios capítulo 23, versículo 26, disse: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agrade dos meus caminhos. Ele está pedindo o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração, porque é com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Então, meus irmãos, também o apóstolo Paulo era uma pessoa consagrada. Depois que ele passou por aquela experiência na estrada de Damasco, então ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente, consagrada ao Senhor. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mais da metade, irmãos. As cartas de Paulo é um manual de vida, como nós devemos viver neste mundo. E também ele tinha o coração, no seu coração, a sua vida na evangelização. Ele fez várias viagens missionárias. Ele abriu várias igrejas. Ele consagrou vários pastores, vários pregadores. Então, ele era uma pessoa totalmente consagrada. E em Filipenses 3:8 diz: sim, deveras considero tudo como perda para ganhar a Deus. Ele diz: tudo que eu tenho, eu então considero como perda para ganhar ao nosso Deus. Então, meus amados, Paulo era uma pessoa consagrada a Deus. E, meus irmãos, consagração não é só para o ministério, não. Consagração não é só para o ministério. Então, Deus chama para a pessoa zelar da casa de Deus. Então, naquele tempo, até para acender e apagar as luzes do templo, Deus então chamava pessoas. Deus chamava pessoas que trabalhavam em ouro para enfeitar a casa de Deus. Então, meus irmãos, Deus chama cada um de nós, o ministério de louvor, para cantar, para trazer mensagens cantadas através dos cânticos. Então Deus chama consagra cada um de nós, mas também Ele consagra para o ministério da palavra. E é Deus quem nos santifica. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz que santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados e entregue ao arrependimento. Aliás, irrepreensíveis até a volta de Jesus. Então, a nossa consagração, ela vai até a volta de Jesus. E nós devemos permanecer firmes com nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, para que Deus nos chama? Então Deus nos chama, meus irmãos, para
o arrependimento, Deus nos chama para a consagração e Deus nos chama para o trabalho. Para o trabalho. Então Deus nos chama para nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos para o nosso Deus. Jesus nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo de trabalho. E então, ele disse em João capítulo 5, versículo 17, ele disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos continuar trabalhando para o nosso Mestre, trabalhando para o nosso Mestre, porque Ele nos deu o exemplo. Jesus não tinha tempo para nada, irmãos. Jesus não tinha tempo para nada. Então, Ele acordava cedo, Ele às vezes ia ao monte orar. Quando voltava, já ia encontrando com os discípulos. E aí, então, já começava a ensinar a palavra. E daí, alguns já chegavam com doença e ele curava aquelas doenças. E assim ele passava o dia todo, então trabalhando em prol da humanidade. Então, a vida de Jesus foi uma vida totalmente de consagração, de trabalho. E nós, meus amados irmãos, nós também precisamos, além do nosso trabalho físico, nós devemos também dedicar a parte da nossa vida, devemos dedicar anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aconselhando, indo às clínicas, aos hospitais, ali visitando aquelas pessoas, levando uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, e assim nós vamos realizando o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos, Paulo ensinou a Timóteo, seu filho Timóteo, 2 Timóteo 4, 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A garganta já começou cumpre cabalmente o teu ministério. Então, meus irmãos, Deus quer nos usar também no nosso trabalho. Jesus também mandou que nós ajudássemos na pobreza, Então, o nosso trabalho, em 1 Coríntios 15, 58, olha o que Paulo nos diz. Olha aqui o que é que Paulo nos diz. Ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor que o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. Um dia nós vamos receber do Senhor a aprovação do nosso trabalho. E Ele então vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos hoje continuar, na nossa lida, nos arrependendo,
dos nossos pecados, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor e vamos trabalhar, conforme diz o hino. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar e sempre ocupado estar na seara do Senhor. Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe e que nós possamos modificar ou continuar fazendo o trabalho que nós continuamos fazendo. Vamos ficar em pé.